Estamos hoje no 10º encontro do grupo de representologia do Genefil. Estamos lendo a obra do De Magistro de Santo Agostinho. 10. Segundo a proposição, o conhecimento e a linguagem. Agostinho, compreenderias que logo em seguida a sermos interpelados, podemos tudo mostrar sem signos, ou excetuaria algo? Adeodato. Realmente, eu tenho considerado todos os gêneros, nada encontrei possível de ensinar sem signos, a não ser se caso alguém perguntasse o que seria ensinar com a locução. Compreendo, sem dúvidas, que algo feito após a interpelação, exceto pela própria coisa, tanto quanto se deseja, não ensinaria. Com efeito, se me pedem o que é caminhar estando eu parado, ou fazendo outra coisa, e começando a caminhar, me esforçarei por lhe demonstrar sem signos, cautelosamente ensinando, para evitar que ele julgue que caminhar seria apenas percorrer o que andei. Se assim julgar, enganar-se-ia, posto que julgue, não caminhar aquele que ande, mais ou menos o quanto eu tivera feito. O que desta única palavra disse, aplique-se a todas que a senti, poderem sem signos ser mostradas, exceto as duas que excluímos. Agostinho, admito também isto, mas não compreende que uma coisa seria falar e outra ensinar? Adeodato, compreendo que, num certo modo, sejam, não ensinaríamos alguém a não ser falado. Na verdade, além das palavras, com os signos ensinamos, e quem duvidaria dessas diferenças? Agostinho, mas o que? Acaso entre ensinar e significar não teria alguma diferença? Adeodato, creio ser o mesmo. Agostinho, não seria correto, quando por tal razão dizemos que significamos para ensinar? Adeodato, bem correto. Agostinho, se alguém dissesse que ensinamos ao significarmos, não refutaria facilmente, face ao que enunciamos acima? Adeodato, assim seria. Agostinho, logo, se significamos quando ensinamos e não ensinamos ao significarmos, ensinar seria diverso de significar. Isso, da verdade, acaso não foi correto o que respondi? Opa. Tranquilo, tranquilo, obrigado, Ronaldo. É, Agostinho, respondas agora aquele que ensina o que seria ensinar, ou faz significando ou de forma diversa. Adeodato, não compreendo que de forma outra pudesse. Agostinho, por consequência, seria falso que antes disso, poder ensinar sem signos quando inquirido sobre o que constitui o ensinar, pois compreendemos que sem significação nem isso se possa. Como assentistes, uma coisa teria significar, outra ensinar. Se de fato divergem como aparentam, tal que nenhuma se mostre senão pela outra e não por qualquer coisa que se mostre como a ti parece. Assim, nada encontramos que possa se mostrar por si, exceto a locução, que, entre outras, significa. Opa, o professor acabou de entrar. Opa, professor, boa tarde. Tudo bem aí, professor? Tá me ouvindo? Professor, está por aí? Sim, desculpa, eu tava desligado o microfone. Perfeito, Eu professor. sempre falei que tava o fuso me derrubou. Eu vou recomeçar então esse parágrafo aqui, professor. A gente estava lendo um pouquinho já, aí Uhum, você já vai nas suas considerações. perfeito. Agostinho,
Por consequência, seria falso que antes disse poderia ensinar sem signos quando inquirido sobre o que constitui o ensinar, pois compreendemos que sem significação nem isso se possa, como há sentisse. Uma coisa seria significar, outra ensinar. Se de fato divergem como aparentam, tal qual nenhuma se mostra não pela outra e não por qualquer coisa que se mostre como a ti parece. Assim, nada encontramos que possa se mostrar por si, exceto a locução, que, entre outras, significa si próprio, né? Acho que seria. Porém, dado que também signo ela seja, nada temos que pareça poder sem signos ensinar. E aí? Eu concordo. Parando para pensar assim, por exemplo, na diferença entre informação e didática, eu acho que a didática ela é informação mais adaptação. Então, eu acho que eu concordo. Uma coisa é tu saber, por exemplo, eu lembro quando eu estava fazendo psicólogo, uma coisa era o instrutor de saber dirigir, outra coisa era de saber ensinar a dirigir. É muito diferente. Então, eu concordo. Acho que é nesse sentido que ele falou, mas o professor Ronald ele também pensou alguma coisa. Não, só que você não pegou o começo, né? Mas logo no começo, acho que é o capítulo 10 esse, no começo ele fala de alguma coisa sobre os signos. E aí ele continua argumentando sobre os signos, mas eu não peguei bem o que é que ele diz. Tá, Será que poderia ler o primeiro do capítulo 10 aí? Ah, legal. voltar. Vamos voltar então. Essas Aqui. me desculpe, causei um transtorno aí, desculpa. Imagina, tranquilo, professor. Não tem problema, a gente lê, relê, não tem problema, até porque esse texto é muito rico. Então não é uma. Não é. Então eu vou começar aqui do começo, Ronald. É só onde ele fala, aí ele está falando sem signos, né? Como é que pode Compreenderias que logo em seguida a sermos interpelados, podemos tudo mostrar sem signos ou excetuaria algo. Aí ele responde, né, Adeodato, realmente eu tenho considerado todos os gêneros e nada encontrei possível de ensinar sem signo. A não ser se acaso alguém perguntasse o que seria ensinar com a locução. Que vocês sabem diferenciar locução de signo? Eu acho que é locução na língua, né? Na letras, né? Então lembra que é uma locução, locução verbal. Eu imagino que seja a locução é tipo, acho que é uma metalinguagem. Eu tô falando Ah, da própria linguagem. Imagino que seja isso, né? Tô falando da própria linguagem, então tecnicamente eu não tô usando signo. Eu tô só falando da própria linguagem, não tô falando do mundo externo. Imagino que seja isso. então, signos, signo aqui, todo mundo, não vou nem falar besteira que signo não tem nada a ver com astrológico, né? Signo, É, signo é o semiótico, né? Não é isso, isso? isso. Então, quer dizer que o signo, quando eu faço um signo, eu digo, por exemplo, aqui próximo a mim tem um rádio. Então, o rádio é um signo porque eu aponto para ele. Ele tem Ah, uma, ele tem uma referência, não é isso? eu acho que é a Isso. melhor explicação possível que eu já ouvi para explicar o que é um signo. É uma ótima explicação, aquilo que eu posso apontar, é verdade. Existe no E mundo aí físico. na locução eu uso a linguagem, mas eu não faço esses apontamentos. Seria isso? Exato, exato, eu aponto para a linguagem, que a linguagem não tem como apontar, porque a linguagem ela é abstrata, né? Qual? A metalinguagem ou os signos que são abstratos? Eu acho que o signo ele é abstrato, mas ele aponta para o real. E Ah, a linguagem ela é abstrata, e se eu falo da própria linguagem, eu não estou apontando para o real. Eu estou apontando para a convenção simbólica que os seres humanos, que um grupo de seres humanos estabeleceu entre si. Mas o símbolo em si não existe. Ele só existe enquanto convenção.
Na minha cabeça, né? Assim, Porque vamos entendi. lá, vamos lá. Mesmo que seja um signo astrológico, digamos, eu estou apontando para o planeta Mercúrio. E aí Tá. eu faço um desenho lá que eu não sei qual é, do planeta Mercúrio. Eu estou fazendo eu estou usando um signo, não é isso? Isso aponta Porque ele, direto pro... Isso, exato. Isso aponta direto pro planeta Mercúrio. Eu tô usando o signo para apontar direto pro planeta Mercúrio. certo. Só que todo mundo sabe no jogo de linguagem que não existe nem o signo sozinho do Mercúrio, nem existe o planeta Mercúrio sozinho. Quer dizer, existe ele sozinho, mas dentro da linguagem ele precisa de uma referência, certo? É, preciso. Isso. Então, é porque eu estou com essa palavra na cabeça, referência. Uhum. Eu acho que ela caracteriza o signo. É Pelo como se menos a fosse minha forma. Hã? é como se fosse um lastro da realidade. Isso. Imagino eu, né? É uma metáfora da economia, né? É um lastro, é um negócio que de fato existe, toca os teus sentidos. Tu pode chegar a Mercúrio ali, tocar em Mercúrio, respirar Mercúrio, olhar para Mercúrio. Então, e na elocução eu não entendi ainda, é uma metalinguagem, por que que seria uma metalinguagem? Que daí, por Porque a exemplo, metalinguagem eu tenho que ter como referência outra linguagem, né? isso. Eu falei um pouco de maneira um pouco livre, mas acho que dá para melhorar mesmo. Eu quis dizer que, por exemplo, eu falar do signo, eu falar do, tipo assim, eu falar o que eu utilizo para apontar para Mercúrio já é uma metalinguagem. Então, por exemplo, se eu coloco lá Sailor Mercúrio lá dos animes antigos do Sangue, a Sailor Mercúrio para simbolizar Mercúrio. Tu tá falando do símbolo de Mercúrio. Se eu coloco o velocista lá do universo da Marvel, eu tô simbolizando Mercúrio. Se eu coloco o deus latino, Mercúrio. São diferentes maneiras de simbolizar Mercúrio, mas não é Mercúrio em si. Mercúrio é o planeta. Quando eu chego lá, eu pego minha navezinha e vou até lá. Mas os personagens, os símbolos, eles são maneiras de apontar pro símbolo. Então eles não chegam, eles são locuções, não são referências, não são coisas, não tem laço, não são laços empíricos. Ou eles são ficcionais ou são só simbólicos. Não sei se o professor concorda, é só assim que eu entendo, né? Não, beleza, eu só estou tentando entender porque aqui o Adeodato vai responder que ele leu em todos os gêneros e não encontrou algo possível de ensinar sem signo. Quer dizer, tem que ter uma representação, não é isso? Porque uma referência, como eu digo, é uma Uhum. representação da realidade, Eu preciso certo? ter também uma conexão, tem que estabelecer uma conexão com o indivíduo a partir do que ele percebe. Senão não Isso. tem como comunicar. Eu vou procurar alguma referência aqui sobre locução Tá. dentro do texto, Tá. e que às vezes a gente tá viajando e ele tá falando outra coisa. É, não que não seja saudável, mas às vezes é melhor mesmo. Às vezes a gente tá dando umas viajadas aqui, às vezes é importante. Porque eu tô tentando lembrar de locução das aulas de português. Vou ver Locução aqui. verbal, eu lembrei. Locução verbal, locução nominal. Locução. Mas acho que a locução locus é lugar, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é. Locus é tipo exatamente isso. Eu localizo um verbo e localizo um nome. E ele A não par- define, e ele não tá definindo uma locução aqui, né? Ele só né? fala que locução, ó, do que é que fale necessário de locução, ó. Ele tá definindo aqui, do que é que fale, na página 50, após que com segurança ensinarei, ó. Do que quer que fale, necessaria da locução para ensinar. Então ele tá falando que a locução de qualquer jeito ela é usada para ensinar. Mas ele não tá, ó.
Qual locução, signos, que a fala significa emitimos, contudo, por quais razão, vida e agora acordamos, mesmo não estando a fazer ação? Ah, eu acho que eu estou entendendo. Signo é o que você emite, a locução é a emissão. O falar, né? Isso, é o falar. Falar, é. Uhum. Ó, por isso se adiciona o pronome para que a locução seja Não, correta. ele tava falando até de andar a cavalo, né? Eu posso ensinar uma pessoa a andar a cavalo, usar um arco. Ele falou da última vez, né? Utilizar Isso. só pelo exemplo, a pessoa observa sem uma palavra. Daí a gente argumentou que mentalmente a pessoa articula aquelas ações por meio de uma narrativa. Isso, locução tá nesse sentido de falar, igual o Por locutor. externo. Igual um É, locutor, uma coisa assim. Acho que é isso, ó. falar Logo, externo. melhor seria ensinar que falar. Quanto melhor a locução, que as palavras tanto seja doutrina, que as palavras, né? Mas Uhum. exige isso mesmo, é mais ou menos nesse sentido que o Ronaldo falou mesmo. Uhum. Porque não, é isso mesmo. Acho que é nesse sentido mesmo de falar, da pronúncia, né, do ensinar. No, Da fala sendo executada em tempos. é, que É, mas ensinar. mesmo assim, acredito eu que é isso aí é mais simples do que a gente estava conversando. Mas eu acho também que o que a gente estava falando também se aproveita, porque de certa maneira falar também implica a conversação, e a conversação implica um tipo de convenção Isso, simbólica. porque no caso aí entra a interpelação, né? Por exemplo, você está conversando aqui, nós estamos conversando, nós temos um contexto, certo? O contexto Uhum. aqui é falar da obra de Magistros e tudo, então a gente já tem mais ou menos um referencial, como eu estava dizendo, né? Então a gente sabe que tudo, lógico, a gente pode mudar de assunto, não há algo que prenda, né? Uhum, Mas a gente vai gravitar todo tempo em torno da obra de Magistro e do que foi lido, né? uhum, Porque já existem, é como se fosse uma malha conceitual, entendeu? uhum, Que, que diz o que você vai falar ou não. A elocução e o signo é o que eu não falo, por exemplo. Por exemplo, alguém me interpelou, e aí eu mudei de assunto. Não, eu estou indicando o quê? Que eu não queria continuar aquele assunto. Então, eu mudei de assunto. Tudo uhum. isso a linguagem permite fazer. Mas o signo em si, ele não tem uma conexão com a emissão, porque signo vem de emitir, de emissão, né? Eu Uhum. confundi muito agora. Então, Uhum. o que ele fala é assim, ele diferencia em dois patamares. O signo, ele tem que ter um significado, senão ele é só uma palavra. Eu lembro disso, lembra das aulas anteriores? Ele vai diferenciar palavra e signo. Lembra que ele usa aquele ex nihilo, não sei o que lá em latim? Ele fala assim, mas e o que que aqui é um signo? D é um signo? Mas ele não tem um significado, por exemplo, D ou dó. Ele vai ter o quê? Ele é uma palavra que conecta duas palavras, dois verbos, duas palavras, dois signos. Que o D em si, ele não tem significado, ele fica solto. Lembra disso das outras aulas? Isso encaixa. Porque lembra que ele fala que ele faz aquela brincadeira assim, pro Adeodato. Nihil é uma palavra, mas nihil, nada, né? Ele fala do nada. É um signo, mas como que é um signo se não tem um significante? Lembra que Uhum. ele faz muito essa coisa que a gente até discutiu bastante sobre isso, né? Sobre a diferença de palavra e signo. Sim, eu lembro. Eu acho que faz sentido. É porque uma coisa assim que eu vejo que a linguagem falada, eu acho que tem que botar em termos de linguagem, né? Tipo, Uhum, a locução é uma fala. A fala tem vantagens e desvantagens em questões de, em questões de comunicação, né? Então, por isso. exemplo, comparando a fala com a escrita, a fala permite variações. Então, tu pode falar mais baixo, mais alto, mais fino.
mais grosso. Pode também dar pausas maiores. Uhum. Pode usar vários recursos que comunicam muitas informações, nem sendo só a palavra, né? É só o jeito como tu coloca a palavra. Claro, o escrito fica registrado. Uhum. Mas aí não tem a questão das variações, tudo ali no texto. E também tem a vantagem que não precisa ficar restrita quem está no ambiente. A fala precisa, a conversa precisa quem está ali. Você pode escutar quem tá, você pode participar quem está ali. Uhum. No máximo, tu consegue escutar uma gravação, mas tu não pode participar. Enquanto que tá escrito, quem não tiver ali perdeu, né? Sim. E o escrito não, o escrito já fica para sempre. Mas daí ele perde as riquezas do diálogo. Então, mas aí tem outra linguagem, a gente tem outras linguagens, a matemática, outra linguagem. Uhum. Aí tem a linguagem que é só simbólica, é só ilustrada. Então, tipo, vai indo as linguagens. Eu acho que é assim nesse sentido também. Quando se fala de locução e signo, eu acho que tem muito disso. O signo ele vai variar muito nessas diferentes linguagens e o que tu consegue passar com ela ou não. Não sei se faz sentido isso. Eu lembro que ele fez uma coisa, né? Ele está dividindo em um monte de categoria Uhum. o conhecimento. Esse é o ponto. Ele está falando de signo, de palavra, de nome, de locução, mas ele também fala de um ponto que, por exemplo, a oração. Ele fala bem no começo. A oração para ele não tem palavras, porque é uma outra coisa. Ele escapa do signo de palavras, escapa de tudo. É uma coisa muito diferente, é uma linguagem diferente. Uma metalinguagem mesmo. Assim. Lembra que ele fala no começo da oração e tal? É interessante. Daí seria uma outra linguagem, entre aspas, né? Talvez não Sim. uma linguagem, porque, tipo, na minha percepção, a linguagem, ela meio que exige uma diferença entre mentes, né? Então, tipo, Sim. eu preciso ter mentes diferentes para existir linguagem. Que, tipo, se duas pessoas tivessem a mesma mente, para que precisaria de linguagem? Elas dividiriam os pensamentos, né? Então, quando tem mentes diferentes, tu precisa de linguagem. Porque daí a comunicação é que faz essas mentes entrarem em contato. Mas mesmo que elas entrem em contato, uh, a riqueza dessas mentes fica traduzida a riqueza global dessa mente fica traduzida no que a pessoa está locutando, sabe? Uhum. Fazendo uma locução. Ela tá vendo a locução ali. Então, É tipo, melhor. aí, tipo, ela tá falando ali, daí é uma tradução da complexidade do pensamento dela, é uma tradução linguística. Mas é uma tradução mesmo assim, ela é menos complexa do que a mente como um todo, né? Uhum. Até porque também ele fala que a oração corresponde ao ser, ó. Não responderia nome, mas verbo, posto que a razão nos informe, também ser o nome. Tá vendo? Ele dá um monte de definições. Aqui a gente tá, a gente tá apanhando esse texto, o fato é esse. A gente tá fazendo um treino. É um treino que a gente tá apanhando, do Mike Tyson. A gente chamou o Muhammad Ali pra treinar com nós. Mas os campeões mundiais apanham no treino e daí na hora de performar eles performam bem. É o que a gente espera, né? Nossa esperança, nossa esperança. Vou continuar então, da onde vocês querem que eu continue? Do começo, quer que avance um pouco? Onde vocês querem? Pode. De onde eu estava aquela hora, que eu estava Pode mais. ser Ó, a gente tava naquela área. ó. Logo se identificamos quando ensinamos e não ensinamos ao significarmos ensinar, ele diverge de significar. Vou começar daqui então, porque está bem. Em que a gente. Adeodato, diz a verdade, acaso não correto, não foi correto que respondi. Agostinho, responda agora. Aquele que ensina o que seria ensinar, ou faz significando ou de forma diversa. Adeodato, não compreendo que de forma outra pudesse. Agostinho, por consequência, ele é falso o que antes disse. Poder ensinar sem signo.
Desculpa, minha imagem sumiu. Alô, vocês estão me ouvindo? Será que eu caí? Alô? Não, eu tô ouvindo, sim. Mas eu não escuto o professor Rafael. Eu também não. Acho que ele deu uma saída. Deve ter caído, coitado. Eu acho tão legal esse texto aí, ele é meio, acho que ele é deve ser um dos fundadores da linguística, né? É, provavelmente, viu? Que é muito antigo e tem influenciado muitos teóricos aí, né? Só que eu não sei se aconteceu com ele ou o que aconteceu com Augusto Comte. Porque, por Como assim, exemplo, o positivismo lógico? não é que o Comte, ele criou uma disciplina chamada sociologia. É. Aí ele criou diferente do que é hoje, né? Uma disciplina de síntese do conhecimento e tal. E daí muito mais ampla do que é hoje. E daí ele criou essa disciplina. E Ah, é daí porque ele depois. estava com a internet oscilando, realmente. Por isso que ele está dizendo aqui que caiu. Ah, tá, tranquilo. Eu já voltando. Aí com o Conte, daí depois de um tempo, ele não é um dos fundadores da sociologia. Ele é estudado, mas quem é considerado fundador da sociologia é o Marx, o Durkheim, o Weber, Max Weber. E, tipo, eles são considerados. Mas quem inventou a disciplina e que criou ela do zero foi o Conte, né? Mas aí, tipo, aí que é a ironia da coisa. O Marx, ele foi o único desses que nunca falou de sociologia. Ele tinha o materialismo histórico dialético que falava, né, de De Hegel, né? condições de produção. Ele falava de Hegel e tal. E ele nunca falou de sociologia, porque nem existia na época dele, né, o Comte que criou, Aham. mas ele é um dos fundadores, enquanto o cara que inventou, que desenvolveu a disciplina do zero, ele não é fundador. Isso é muito engraçado. Ele é estudado, mas ele não é considerado um fundador. O cara que desenvolveu a disciplina deu nome para ela e depois tipo o Durkheim e o Weber desenvolveram ele, né? Transformaram no negócio acadêmico. Eu acho O que interessante essa dimensão histórica, porque também, se você pegar, vou colocar um autor totalmente diferente de Marx, como Uhum, Heidegger. O uhum, Heidegger, ele tem todo um estudo histórico do ser, né? Ele queria fazer uma história do ser e uma linguagem do ser também, mas uhum, ele não cita, ele não tem preocupação com questões políticas, a não ser quando ele aderiu lá ao nazismo, que a gente sabe como, no que deu, né? uhum, Mas ele tem, eu acho que justamente por isso que ele aderiu ao nazismo, sabe? Porque ele não uhum. conhecia porra nenhuma de política. Pode ser, faz Então, sentido. ele foi sendo levado pelas consequências, né? Uhum, Mas ele tem uma visão historiológica muito interessante. Se você pegar Ser e Tempo, você vê a passagem da história do ser, desde os gregos, desde Parmênides e Aristóteles, até chegar nos contemporâneos dele, né? Ele uhum, cita até o Bergson, por uhum, exemplo. uhum, Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que ele não foi, apesar dele querer desestruturar toda a metafísica, essa era a intenção dele, de desestruturar a metafísica, ele não fez uma revolução como Marx fez. Então, para você ver por quê? Porque a filosofia dele era uma filosofia que, embora ele não reconhecesse como teórica, mas era uma filosofia voltada para a teoria. E o Marx era voltado para as massas, né? Voltado para a população. Ele queria entender a economia, queria entender as práticas. Nem ligando o PC dele, deu algum problema aí, deu um negócio sério aí.
Bah, o negócio que o PC não tá ligando pode ser a questão da placa de vídeo, ou às vezes até o cooler, o superaquecimento. Que coisa. Pode ser algum problema na energia, né, elétrica. Também. Né, mas é interessante isso. Não, o Marcos, eu acho que o Marcos seria muito maior que sociologia. Por exemplo, tipo, eu acho que ele fez uma. Eu acho que para economia ele é gigante e para filosofia também, mas eu acho que para sociologia ele. O negócio dele é que ele falou da. Ele fala, por exemplo, do modo de produção, e ele fala, né, das forças sociais, de produção e tal. Eu acho que ele tá mais para uma ciências sociais aplicadas, para ciências sociais pesquisa. Acho que tem mais importância na pesquisa das ciências sociais aplicadas. Sim, a economia aplicada e a própria sociologia mesmo. Se você for pensar historicamente, como eu estou tentando pensar, né, historicamente todo o tempo, eu não consigo me desgarrar da história. Eu não sei se é porque eu queria fazer história, aí eu não consigo me desgarrar da história. Mas a história ela tem uma linha, apesar de que ela chega num ponto de ruptura, onde ela fica de descontínua, né? Uhum, O, o, o Marx, ele via a história, apesar dele ser um revolucionário, mas ele via hierarquicamente. Você tem o cara que está na linha de comando, o cara que dá ordens, e tem o cara, o trabalhador, que obedece. Só que ele queria revolucionar a partir dessa hierarquia dos trabalhadores, entendeu? uhum. Você deve saber isso porque já tem doutorado e tudo, mas eu acredito que aí surge o problema, né? O cara que é um trabalhador de chão de fábrica, ele não tem a mesma linguagem, ele não tem a mesma postura, ele não tem os mesmos costumes de um cara que é empresário. Então, como é que ele vai fazer uma revolução a partir disso? Aí onde eu acho interessante que passa a linguagem, entendeu? A linguagem passa por todos esses aspectos. Porque você ensinar um trabalhador que acorda 7 horas da manhã e não vê sua família durante de 7 horas da manhã até 6 horas da noite, pega uma condução, chega 7 horas da noite em casa e vai assistir novela, porque é o único passatempo que ele tem, aí você tem uma outra estrutura que vem, que é a televisão, que é o cinema, entendeu? Já o intelectual não, ele está em outro nível. O intelectual ele passa o dia dando aula, se ele for professor, estudando, e aí ele pode assistir um cinema anos 20 experimental, e achar que é uma coisa que ele está sendo muito. Que ele está se Uhum. intelectualizando cada vez mais, né? Como é que esses intelectuais, aí que a gente tem que ter cuidado, porque quem está fazendo a revolução hoje dos trabalhadores são os intelectuais. Está compreendendo? Sim, o Gramsci já falava do intelectual orgânico, mas eu acho que também tem a ver com. Exatamente tem a ver com a possibilidade que o intelectual tem de enxergar esse jogo de relações a partir da superação da alienação, né? Enquanto o trabalhador ele está alienado ali no meio da repetição. Acho que é isso, né? Será isso? E tem a repetição também, que é outro aspecto, né? Que aí entra até o nosso colega Rafael pode falar melhor, que é freudiano, né? Freud foi um dos primeiros a constatar que quando você repete, você cria um hábito, cria um costume. E o trabalhador, ele faz todo dia a mesma coisa. Então, praticamente, ele é condicionado pela sociedade a ter um padrão de repetição na sua vida. Então, digamos, qual é a linguagem dele? Ah, final de semana eu vou fazer um churrasco, eu vou fazer um forró, eu vou fazer sei lá, vou curtir aqui. Por quê? Porque ele precisa se desalienar dessa alienação que ele foi colocado, que é baseado nessa repetição. Uhum.
Acho que faz sentido. Voltei, pô, voltei. Quase morri aqui, mas voltei. Nossa, vamos PC lá. ligou? Oi? O PC que ligou ou foi pelo celular? Foi pelo PC. Rapaz do céu, agora eu quase infartei agora. Não estou podendo comprar PC novo, não. Acabei de me mudar essa semana. Eu tô morando em um lugar longe de tudo que é coisa. Aí tem que. Não chega nem correio onde eu tô morando. Pra vocês terem Bah. noção. Uhum. Então tô no meio de um sítio, de uma chácara, longe pra cacete de tudo. Eita. Mas vamos lá. Bora lá, depois eu uno as duas partes lá e vamos lá.